Hoje a gente vai entrar fundo num texto antigo que trata de um problema que parece muito, muito atual. A divisão dentro de uma comunidade. E que comunidade, né? A gente está falando dos coríntios. Exato. Nosso material aqui é o 3º capítulo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. E para guiar a gente, estamos usando notas de Bíblias de estudo como a Holman e a Nova Almeida Atualizada. E a nossa missão aqui é tentar entender como o autor Paulo usa uma série de metáforas que são, assim, incrivelmente ricas. De agricultura, arquitetura, Isso. para não só diagnosticar o que estava errado, mas para propor uma cura mesmo, uma cura radical para o partidarismo. Certo. E vamos direto ao ponto porque o capítulo já começa com um tom bem forte. É quase um puxão de orelha, né? Totalmente. Paulo diz que não pode falar com eles como pessoas espirituais, mas como carnais. Ele chega a chamar eles de meninos em Cristo. Aham. E ele usa uma imagem inicial que todo mundo entende, comida. Ele diz que deu leite, não alimento sólido, porque eles simplesmente não aguentariam. O que ele quer dizer com isso? É falta de inteligência. Ótima pergunta. Porque a nossa tendência é pensar que imaturidade é, sei lá, falta de conhecimento, né? Sim. Mas o diagnóstico dele é outro. A prova de que eles eram meninos não estava na teologia deles, mas no comportamento. Ah, entendi. Ele aponta o dedo para inveja, contendas e dissensões. As notas de estudo até ressaltam que esse carnal aqui não tem a ver com moralidade sexual, sabe? Tem a ver com o quê, então? Tem a ver com agir segundo padrões puramente humanos, como se Deus não estivesse na equação. É a lógica da tribo, do nós contra eles. E essa lógica de tribo tinha nome, certo? Tinha, claro. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Isso. Nossa, soa muito familiar. É tipo torcer para time de futebol. Exato. Ou se filiar a um partido político. Eles estavam transformando líderes espirituais em Celebridades. mascotes de suas facções. E o perigo disso, que Paulo parece identificar na hora, é que a fé vira uma questão de preferência pessoal, de consumo quase. Isso. Ah, eu gosto mais do estilo do Apolo. Não, eu prefiro a linha do Paulo. Ele precisava quebrar essa lógica, e rápido. E como ele faz isso? Com uma pergunta retórica que é genial. Ele pergunta, afinal, quem é Apolo? E quem é Paulo? E ele mesmo responde, são só servos. Ele rebaixa o status deles para mudar o foco da conversa. E é aí que ele introduz a primeira grande imagem para tentar desmontar essa mentalidade de fã-clube. Ele leva a gente para o campo, para a agricultura. Aham. Ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Essa escolha de metáfora não parece ser à toa, né? O que uma imagem do campo dizia para uma cidade como Corinto, que era um porto comercial super sofisticado? Essa é a chave. A agricultura era uma imagem universal. Todo mundo entendia, do escravo ao comerciante. Ninguém, por mais gênio que fosse, conseguia fazer uma semente crescer. Certo, é um processo fora do controle humano. Exato. O agricultor planta, o outro rega, mas o crescimento é um milagre. Ao usar essa metáfora, Paulo está dizendo, olha, o nosso trabalho é importante, mas é secundário. O verdadeiro poder, o verdadeiro protagonista é Deus. Ele democratiza a função, então? Totalmente. O trabalho de quem planta não é mais importante que o de quem rega. São só etapas diferentes do mesmo processo. Isso é uma bomba no ego dos líderes de torcida. Ele basicamente diz que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Exato. Então todo o status que eles estavam botando nesses líderes era uma ilusão. Uma ilusão perigosa. E a analogia redefine o que é sucesso. Sucesso não é ter o maior fã-clube, é ser um bom trabalhador no campo de Deus. E ele conecta isso com a ideia de recompensa individual. Ah, o galardão. Isso. Ele diz que cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, não segundo a popularidade. Ele está tentando mover a mentalidade deles de uma competição horizontal, sabe? Um contra o outro. Para uma responsabilidade vertical, cada um diante de Deus. Perfeito. Ok, a imagem do campo é poderosa. Coloca todo mundo no mesmo nível de servo. Mas ele não para por aí. Sinto que ele percebe que precisa de algo mais sólido,
mas permanente. Aham. E aí ele troca a terra pelo cimento e leva a gente para um canteiro de obras. A comunidade agora é um edifício de Deus. O que essa nova metáfora adiciona? Ela adiciona a ideia de permanência e de responsabilidade que se acumula. Um campo é cíclico, né? Todo ano você planta de novo. Um edifício é feito para durar. E Paulo se coloca como o quê? O engenheiro. Quase. Ele se chama de sábio arquiteto, que lançou a parte mais importante da obra, o alicerce. Ele foi o fundador daquela comunidade. Mas ele faz questão de dizer que não inventou esse alicerce, né? E aqui a gente chega num dos versículos centrais do capítulo, talvez da carta toda. Sim, é fundamental. Ele é categórico. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O que isso significava na prática para aquelas facções? Significava que a identidade da comunidade não era negociável. Ela não podia ser construída sobre o carisma do Apolo ou a teologia do Paulo. O único pilar que sustenta o prédio inteiro, a única razão de ser daquela comunidade é Cristo. Qualquer outra coisa é construir na areia. Isso. Isso, basicamente, desautoriza a briga deles. Se tá todo mundo no mesmo prédio, sobre o mesmo alicerce, por que brigar sobre qual arquiteto é melhor? Isso levanta uma questão fascinante. Se o alicerce é fixo, o que os outros estão fazendo? A resposta dele é que todo mundo está construindo em cima desse fundamento. Exato. E é aqui que a conversa fica ainda mais séria. Porque ele começa a falar da qualidade dos materiais. Ouro, prata, pedras preciosas de um lado. E do outro, madeira, feno e palha. O que esses materiais representam? Olha, os comentaristas são quase unânimes aqui. Esses materiais simbolizam a qualidade do ensino, das obras, da influência de cada pessoa dentro da comunidade. Ah! Você pode construir sobre o alicerce de Cristo com ensinos sólidos, duradouros, que edificam de verdade. Isso é o ouro, a prata. Ou você pode construir com coisas vistosas, mais frágeis. Tipo o quê? Discursos vazios, fofoca, doutrinas que buscam popularidade, as próprias divisões. Isso é a madeira, o feno e a palha. E o mais impactante é que ele diz que vai ter um teste de qualidade para cada construção. Ele fala que o dia a declarará e que tudo será provado pelo fogo. Esse dia soa bem apocalíptico. É uma referência a um momento de julgamento divino. A ideia é que, em algum ponto, a verdade sobre o trabalho de cada um vai aparecer. O fogo, nesse contexto, é um agente purificador. Purificador, como assim? Ele não destrói o metal precioso. Pelo contrário, ele o refina, queima as impurezas e revela o valor real. Mas o fogo consome completamente a madeira, o feno e a palha. Vira tudo cinza. Então não é um julgamento sobre a pessoa ser boa ou má. Não. Mas sobre a durabilidade e o valor do que ela contribuiu. Exatamente isso. A salvação da pessoa não está em jogo aqui. Ele deixa isso muito claro. A salvação está garantida pelo alicerce, que é Cristo. A questão é a recompensa pelo trabalho. Entendi. Se a sua obra, a sua contribuição resiste ao fogo, se era ouro, prata, você recebe um galardão, uma recompensa. Mas e se a obra queimar? Se for tudo feito de material inflamável, como as brigas deles? O texto diz que a pessoa sofrerá detrimento, que é um jeito antigo de dizer que ela vai sair no prejuízo. Vai ter uma perda. E aí vem a parte que sempre me pegou. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Como assim? Salvo como pelo fogo? Essa é uma das imagens mais fortes da Bíblia. Pense em alguém que escapa de um incêndio só com a roupa do corpo. Certo. A pessoa está viva. Sim, ela foi salva. Mas tudo que ela construiu, tudo que ela tinha, virou cinza. Ela não tem nada para mostrar. É um alívio imenso misturado com uma perda devastadora. Nossa. Paulo está dizendo que é possível chegar ao fim da jornada e descobrir que muito do que a gente fez, do que a gente achou importante era inflamável, era palha. A pessoa se salva, mas perde a recompensa. É um alerta profundo contra a superficialidade. Uau! É uma imagem que realmente dá o que pensar.
Depois dessas metáforas tão concretas do campo, do canteiro de obras, quando a gente acha que ele não pode ser mais intenso, Paulo eleva o tom de uma forma absurda. Ele vai para um outro nível. Ele lança uma terceira imagem que transforma tudo. Ele pergunta: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa é a virada de chave de todo o capítulo. A comunidade não é mais só um projeto de Deus, como a lavoura ou o edifício. Ela é a própria morada de Deus. Exato. No mundo antigo, o templo era o lugar mais sagrado que existia, o ponto de encontro entre o céu e a terra. Dizer que aquela comunidade dividida e briguenta era o templo de Deus era ao mesmo tempo um elogio incrível e uma advertência aterrorizante. E a advertência é realmente pesada. Ele diz: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. A palavra destruir aqui é literal, ele está falando de morte. As notas de estudo explicam que o verbo grego usado aqui pode significar tanto destruir quanto corromper ou profanar. A ideia é que as divisões, o partidarismo, não eram só um problema de relacionamento. Era um ato de sacrilégio. Isso. Era como pichar as paredes do lugar mais sagrado do universo. Estavam profanando a morada de Deus com as suas disputas humanas. Isso coloca a briga eu sou de Paulo versus eu sou de Apolo numa perspectiva, completamente diferente e muito mais grave. Então, depois de toda essa construção de argumento, leite versus comida, o campo, o prédio em chamas, o templo sagrado, como ele amarra tudo isso? Qual é a solução que ele oferece? Ele volta ao ponto de partida dos capítulos anteriores, a questão da sabedoria. Ele diz que a raiz de todo esse problema é o que o mundo chama de sabedoria. A sabedoria deste mundo. Exato. Que ele afirma que é loucura diante de Deus. Os coríntios, com toda aquela influência da cultura grega, valorizavam a retórica, a filosofia, os gurus intelectuais. Eram essas as bases para eles escolherem seus líderes favoritos. E para provar que essa sabedoria humana é vazia, ele não cita um filósofo grego. Não, ele cita as próprias escrituras hebraicas. Cita Jó, os Salmos, para dizer que Deus apanha os sábios na sua própria astúcia e que os pensamentos deles são vãos. Ele está usando a autoridade máxima que eles reconheciam para desmontar a arrogância intelectual deles. Genial. Ele está dizendo, toda essa energia que vocês gastam para parecerem inteligentes, escolhendo o líder com o melhor discurso, é inútil para Deus. E então vem a conclusão. A virada de perspectiva final. Que é simplesmente brilhante. Ele diz, portanto, ninguém se glorie nos homens. E a gente espera que ele diga, gloriem-se somente em Deus. Mas ele diz algo totalmente inesperado. Sim, ele vira o jogo completamente. Ele diz para não se gloriarem nos homens, porque, na verdade, tudo é vosso. O quê? Como assim? Tudo é nosso? É o antídoto definitivo para a mentalidade de facção. A lógica deles era de escassez. Se eu sou de Apolo, não posso ter Paulo. Tenho que defender meu pedaço. Certo. E Paulo diz, vocês estão pensando muito pequeno. Vocês não pertencem a Apolo. Apolo pertence a vocês. E Paulo também. E Pedro. E mais, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo foi dado por Deus para servir a vocês. Ele está substituindo a mentalidade de rivalidade por uma de abundância. Não faz sentido brigar por um cômodo quando a casa inteira é sua. É isso. Ele pinta um quadro cósmico de posse e aí ele finaliza com a hierarquia correta. Vocês, de Cristo, e Cristo, de Deus. A ordem não é os crentes se submeterem a um líder humano. É o líder que serve aos crentes, os crentes pertencem a Cristo e Cristo pertence a Deus. Isso aniquila a competição. Aniquila? A glória não deve estar no servo que te serve, mas no mestre que te deu todos os servos e tudo mais. Resumindo, então, este capítulo é uma aula magna sobre os perigos da imaturidade espiritual, que se manifesta não em ignorância, mas em comportamento tribal. Exato. As divisões em Corinto eram um sintoma de orgulho, de partidarismo, e Paulo, de forma magistral, usa as metáforas do campo, da construção e do templo
para reconfigurar a visão deles. Líderes são só servos. O único fundamento é Cristo. E a comunidade é um espaço sagrado que não pode ser profanado por disputas humanas. E como um pensamento final para refletir, o texto faz essa distinção afiada entre a salvação de uma pessoa, que está segura no fundamento, e a recompensa pelo seu trabalho, que será testada. Sim. Isso nos deixa com uma pergunta provocadora. Como a ideia de que nossas contribuições no trabalho, na família, numa comunidade, serão um dia avaliadas não pela popularidade ou sucesso aparente, mas pela sua qualidade e durabilidade intrínsecas, de forma separada da nossa aceitação final. Como essa ideia poderia mudar o que a gente escolhe construir hoje? Que tipo de materiais estamos usando no nosso dia a dia?